Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos o espaço destinado ao pequeno expediente, né? Então a palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra com a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Eu vou ser breve, até por respeito às pessoas que estão aqui nos acompanhando. E então eu vou dar boa noite a todos, não nomeando ninguém particularmente. Eu tenho o requerimento de número 26/2020, que eu vou ler. E a vereadora signatária, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que se oficie ao padre Darcy Camati, coordenador da região Farroupilha, e Vânia Monhon de Bortoli, coordenadora paroquial da Pastoral da Pessoa Idosa, Paróquia Jesus Ressuscitado, para que venha a casa explanar sobre o primeiro Congresso Internacional da Pastoral do Idoso, que aconteceu no Vaticano, em Roma, Itália, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2020. Senhores, considerando que a expectativa média de vida vem, graças a Deus, aumentando paulatinamente nos últimos anos, e que, consequentemente, o idoso passa a ter uma importância muito grande na comunidade, cuidar do idoso de uma maneira geral, da sua saúde, das suas necessidades, né, atentando para as suas características, para as suas peculiaridades, é um trabalho muito importante. E essa pastoral vem desenvolvendo um trabalho muito importante, e nada mais justo, senhores, do que trazer à casa do povo os coordenadores que estão à frente dessa pastoral, para que venham explanar sobre não só o seu trabalho, como o primeiro congresso a respeito de pastorais dos idosos, que aconteceu no Vaticano, em Roma, no final de janeiro. Então, aguardando o deferimento de todos, agradeço, e era isso. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereadora. Já coloco em votação, então, o requerimento formulado pela nobre vereadora Eleonora Broilo, o requerimento 26/2020, já lido pela vereadora. Então, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Subscrito pela bancada do PSB, PT, e aprovado por todos os vereadores. E o PP, enfim, todas as bancadas, e aprovado por todos. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não. Finalizando. A votação de todos. Muito obrigado. Obrigado. Senhor presidente. A palavra com o vereador Jonas Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, todos os presentes, é bom ver a Câmara repleta de amigos e também interessados para o desenrolar que logo ali vai acontecer. Temos hoje um momento, na minha leitura, diferente, e não me alegra em si este momento ou essa passagem do nosso município. Quero aqui apenas fazer um relato que está na nossa casa aqui uma denúncia. E esta denúncia pede para que nós, vereadores, acatemos ou não uma sugestão para posteriormente fazermos uma investigação. Ou, melhor, formarmos uma comissão processante para depois sim, dentro do seu embasamento documental, fazer a análise e fazer o encaminhamento pela
vou mudar para a palavra, para admitir ou não, né, o processo ou o pedido de cassação de mandato do prefeito municipal. Eu acho que isso é fato e nós, vereadores, não, se acatarmos ou não, nós não estamos dizendo que o prefeito fez ou não. Quem vai dizer isso é a comissão, se acatado o pedido, que vai fazer. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto que nós temos que analisar, né? Sabemos também que os documentos anexados junto ao pedido são bem relevantes e consistentes. Diante disso, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de analisá-los e nos posicionarmos diante dos fatos. Também ouvi dizer, né, do líder de governo, David, desculpa, o Tiago, tu é do líder de bancada, desculpa, que o prefeito vai refazer ou desfazer o negócio. Na verdade, nós, vereadores, não temos nenhum documento que comprove esta colocação, né? Portanto, nós temos que nos deter diante de um fato que aqui existe. Se o prefeito em si vai desfazer ou não o negócio, é outro passo que nós não temos o conhecimento ainda. Existe uma fala e uma informação, mas documentalmente nós não temos nenhum papel que diz isso. Então, diante disso, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa e todos os que aqui estão, nós devemos ser coerentes. Estamos aqui para avaliar um fato e nos posicionarmos. Se acatado, não quer dizer que o prefeito é culpado ou fez irregularidades. Quem vai dizer isso é a comissão processante, se acatado, que será formada posteriormente. Então, apenas dentro dessa linha, e agradeço, senhor presidente, a palavra. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está com o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, presidente. E na verdade, então, complementando o que falou o vereador Jorge Sense, dessa vez acertei, né, Jorge? Mas eu errei. De forma alguma, nesse momento, alguém põe em culpa um prefeito. De forma alguma, alguém põe culpa a um prefeito. Tá? Na verdade, o que está chegando à casa é um pedido de análise de um fato, de maneira, para utilizarmos um pouco de didática. Feito o pedido por um eleitor, feito esse pedido, encaminhado à Câmara de Vereadores para que se investigue um fato. E o que nessa noite está sendo aprovado é a Câmara de Vereadores observa esse fato e leva adiante esse fato. Na verdade, ninguém aqui nessa noite vota um impeachment de um prefeito. O rito tem partes e ele precisa ser seguido. Nós não estamos aqui debatendo nessa noite se tem culpa ou se não tem culpa. Estamos simplesmente analisando. Foi feita uma denúncia, se tem uma responsabilidade pelas denúncias que são feitas por todo e qualquer eleitor, independente do partido, político, religião, cor, crença. Muito independente. Seguindo uma linha de análise. É uma questão política, não é uma questão política, não interfere. Nesse momento, foi dado entrada um fato e esse fato tem que ser analisado. Vamos analisar ou não vamos analisar? É somente uma entrada para uma análise. É isso que nessa casa se faz essa noite. Isso é importante que fique aqui bem dito, que fique bem registrado nessa casa. Ninguém aqui está dizendo que Clayton, prefeito, fez algo de maneira errada. Ninguém aqui diz isso. Ninguém aqui está votando nesse sentido. Então, senhor presidente, nesse intuito que eu acho que é importante a gente deixar bem clara essa situação. Até porque se aprofunda a análise do que foi enviado a essa casa. Se for dada a entrada, então, o pedido, se for acolhido essa casa, o pedido. Então, senhor presidente, na verdade, era esse o registro que eu gostaria de deixar essa noite. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Eu quero, antes de passar a palavra ao vereador Sidnei Catafesta, eu quero fazer uma saudação especial à deputada estadual Francis Somense, que está presente nessa casa aí. Então, obrigado
pela presença aí. Então, com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, a comunidade que está neste momento acompanhando essa sessão, o que eu quero aqui dizer a todos é que o vereador que me chama de oportunista é o vereador que está deixando nesse exato momento o Partido dos Trabalhadores, o partido que afundou esse país, o partido que deixou o Brasil com mais de 14 milhões de desempregados, trilhões e trilhões e trilhões de corrupção, porque era o partido que afundou esse país chamado Brasil. E aí eu sou oportunista, defendendo a comunidade, esse povo que tanto trabalha e produz nessa cidade chamada Farroupilha. Não tem problema. Oportunista. E agora está ali, vendo para que lado vai ir o barco para poder ir. Já sei que já tem um partido. Quando eu saí do progressista, eu saí por um motivo. De um voto que eu não concordava naquele momento. Nada contra a pessoa ou contra X e Y. Aconteceu um voto e eu saí do partido que eu tanto fiz amigos e tenho amigos. E que ainda continuo tendo respeito por essas pessoas. E aonde eu entro, em Brasília, no Rio Grande do Sul, na Assembleia, onde for, os amigos são prefeitos, são vice-prefeitos, são vereadores, são do progressista, são meus amigos. Quem perdeu foi o partido. Eu perdi, claro, construí uma história, mas ali, por causa de um voto, o Catafesta foi expulso. E aí é oportunista que está aí, leiloando, para que lado eu vou. Gente, se teu barco está afundando no exato momento, que o teu líder maior que tu defendia nessa tribuna está lá pedindo bênçãos para o Papa, é porque, amigo, acho que tu também deveria estar aqui nesse exato momento defendendo o partido que afundou esse país. Afundou sim. Está aí as consequências. Eu respeito cada um que não queira assinar, não tem problema, a comunidade está vendo. Se é ou não é futuramente meta de campanha, eu nem sei se eu sou, de fato, eu sou pré-candidato, gente. Pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito. O que eu estou aqui trazendo é um anseio dessa comunidade. É um anseio que poderia ter mais investimento na área da saúde. Parabenizamos o hospital que tem 85 anos atendendo sem fechar uma hora o atendimento do Hospital São Carlos. Nem uma hora. Ah, demora? Sim, mas imagine em São Paulo que tu demora mais de 10 horas na fila, se tu é ainda atendido ou não. Aí sobra 25 milhões numa economia, tem que cortar em todos, tem que sentir sim. Se eu for pré-candidato a vereador, se eu me eleger, é 3,5, acabou. Se eu for pré-candidato a prefeito, se me eleger, é 12 e ainda é muito. Não vai ter mais carro, ó, tá aqui, ó, não tem mais carro do ano, não precisa disso. É tantos carros, eu respeito quem é o gestor do momento, cada um, eu votei, tá lá, é o prefeito. Mas são propostas que vocês vão ver aí na frente. Aí, sou oportunista, o vereador vai na... Eu defendo aqui o meu posicionamento, o vereador Tadeu e o vereador do PT, o Piccoli. Mas assim, ó, nós aqui, cada um tem uma função. Eu estou aqui, seguidamente, dentro do possível, estou aqui na Câmara. Mas assim, cada um tem uma função, gente. Se fosse integralmente vereador... Olha, 6.200 ainda era muito, mas aí está dentro. Mas não somos. É 3.500, é a proposta do povo. Eu estou apoiando porque o povo que traz essa proposta. Fora o prefeito, deu de 26 mil, acabou. Acabou, o secretário ganha 13 mil. Vice-prefeito, 13 mil. É 25 milhões de economia que vamos investir, sim, se isso acontecer de fato, ser exemplo para o Estado do Rio Grande do Sul, essa cidade. Investir na saúde do hospital que não fecha um minuto sequer. Tantas demandas apresentadas aqui. Hoje veio o pessoal da FADEV aqui, com várias necessidades, mas não tem recurso, porque está tudo comprometido. Então eu deixo aqui, presidente, dentro de 20 segundos, que eu não sou oportunista, eu defendo o povo. E assim, ó, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não foi isso? Quando apresentaram a denúncia para o Catafesta aqui, foi unânime nessa casa. Unânime. Filma aqui, Glacier. Leandro. Unânime. E agora?
Já estão declarando voto? Gente, é apenas aceitar ou não a denúncia. Vai ter uma comissão para estudar, mas o pau que bateu no Chico é diferente que vai bater no Francisco. Então assim, ó, concluindo, igualdade, eu estou aqui que nem o bambu, para cá e para lá, contra o sistema, mas a comunidade está vendo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra com o vereador Tiago Brunet. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os amigos que se fazem presente nessa casa, a imprensa, funcionários e a todos que estão aqui hoje. Gostaria aqui de já declarar o meu voto contra a admissão do impeachment, já que na hora a gente vota sim ou não, mas mais do que isso, eu preciso usar esse microfone para pedir para que todos hoje façam uma reflexão antes do seu voto. Para que todos aqui possam entender que um homem que deixa o seu consultório, a sua segurança financeira, a sua tranquilidade, a sua família e vai para uma prefeitura para tentar fazer alguma coisa pelos outros, para contribuir e deixar o seu legado na cidade de Farroupilha. Foram 7 anos de governo, se falam em mais de 500 obras, um governo alegre, um governo que teve momentos felizes e que, sim, eu estou aqui também admitindo que houve um tropeço. Houve uma compra que alguns juristas dizem que é legal, porque se baseia no pedido numa lei federal, outros dizem que não, porque a lei municipal é contra. Mas, acima de tudo, nós temos que entender que esses terrenos que foram comprados a preço de mercado estão lá. Os terrenos estão lá. Todos aqui podem ir lá e ver os terrenos. Não houve improbidade, não houve enriquecimento ilícito, ninguém ficou rico, ninguém pegou dinheiro de ninguém. Foi uma transação legal. Mas houve este tropeço. Poderia ter passado por essa casa e nada disso estaria acontecendo. Agora, nós não podemos julgar um governo de 7, 8 anos por apenas uma ação. E hoje, numa medida de humildade, de entendimento, de coragem, o prefeito, então, volta atrás e abre um pedido de devolução dos terrenos, né? O que, para todos nós aqui, perderia o objeto de nós estarmos aqui discutindo. Como bem falou o David quando usou a tribuna, meu companheiro de partido, hoje aqui quem vai votar são 15 vereadores. Em outubro, daqui 6 meses, quem vai votar são 50 mil farroupilhenses. E eles vão ver o que é melhor para a cidade. Vamos ser democráticos e vamos atender a este pedido. Eu acho aqui que poucos conhecem, ou talvez muitos conhecem, mas poucos conhecem a história do Dr. Clayton como o nosso vereador do PP, que agora me deu um branco, não? O Tadeu Salib dos Santos. Tadeu me contou já muitas e muitas vezes que participou dentro de uma ambulância com o Dr. Clayton, atendendo pacientes, atendendo vítimas de acidentes automobilísticos. O Clayton, quando chegou na cidade, ele não era só gineco-obstetra, ele fazia tudo. Ele atendia pronto-socorro, ele atendia o que chegava de acidente, ele atendia quem chegava infartando. Então, os médicos daqueles antigos, bons médicos, que faziam de tudo um pouco, e eu tenho certeza que muitos que estão aqui têm algum familiar seu que o Clayton atendeu, tem uma mãe sua que o Clayton atendeu, um filho que atendeu uma perna quebrada, e isso tem que estar no pacote, gente. Isso tem que estar no pacote. Tem que se pensar um pouco maior. Nós não podemos pensar numa única ação, e que nem tem tanto dolo assim a ação. Eu quero espaço de líder. 1 minuto, muito obrigado. Tá, tem mais 1 minuto, tá. Então, gente, eu apelo aqui, com toda a humildade que eu posso ter, que pensem na história desse homem e o que ele fez por Farroupilha.
e não pensem e vejam apenas um fato isolado. Até porque quem orientou ele a fazer isso é um procurador que se chama Gelson Priotto e que hoje também foi demitido pela minha alegria e a alegria de todos nós. Porque eu sou médico. Se eu estou lá na prefeitura e eu faço a regra do espelho agora, Thiago William, que sempre gostava da regra do espelho, se eu estou lá na prefeitura e o meu procurador diz para mim comprar, eu compro. Eu não tenho entendimento legal disso. O Clayton não tem esse entendimento legal. O Clayton foi atrás de uma orientação do procurador dele, que hoje, através de uma pressão grande nossa, que sabíamos que ele estava orientando mal o nosso prefeito, já fazia algum tempo, pedimos para que ele fosse demitido e o Clayton também aceitou esse pedido. Então, o meu pedido de apelo, Tadeu, tu que o senhor conhece o Dr. Clayton bem, quando ele chegou aqui, sabe da história dele, sabe que é um homem digno e um homem que fez muito por essa comunidade. Talvez muito mais quando médico era do que como prefeito, que fez muito. Então, peço para que façam essa reflexão. O senhor, como presidente dessa casa, também esteve nesse governo, peço para refletir o voto de cada um. Muito obrigado, senhor presidente. Então, tá. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador David Argenta. Obrigado, senhor presidente. Já cumprimentei os demais colegas. Eu venho colaborar com a posição do meu colega vereador Thiago. Eu fiz as pesquisas também com outros colegas engenheiros para analisarem as avaliações e concluí que não houve nenhum dano financeiro ao município. As avaliações não estão acima do preço do mercado, bem pelo contrário. Pesquisei também, da mesma forma, cidades que passaram pelo momento que Farroupilha está passando. E tenho certeza, colegas vereadores, que não é só o Clayton que vocês estão fazendo sangrar, aceitando o pedido. É o município de Farroupilha. O município, a autoestima do farroupilhense, a cidade sofre. A cidade se estagna durante esse período de investigação de um processo que, como eu citei antes, não existe mais a partir de amanhã. Eu vou deixar na mesa dos senhores a cópia do protocolo 1750 de 2020, no qual o Jorge disse que não haviam documentos, então estamos deixando daqui a alguns minutos para vocês essa cópia. Existe já um protocolo público, né, que vai dar o distrato, ou seja, a devolução, e aí o objeto deixa de existir. Então não tem necessidade de entrarmos nesse processo que, como eu digo, sangra o município, mancha o município, por algo que está sendo resolvido, que foi resolvido e que vai ser resolvido nos próximos dias. Como eu digo, já existe esse protocolo. Então, da mesma forma, eu peço a compreensão dos colegas vereadores para que reflitam não só pela questão política partidária que vem se aproximando daqui uns dias, mas na questão do desenvolvimento da cidade que vem acontecendo e que não pode parar. Não é a Câmara de Vereadores que deve frear o desenvolvimento da nossa cidade, que por tantos e tantos anos ele vem acontecendo. E o que a história mostra é que durante períodos de investigações, de impeachment, a cidade para. Então eu peço essa reflexão e coloco tudo que o Thiago colocou na mesa também, que o prefeito pode ter errado ou não, porque os advogados, alguns dizem que a lei federal é maior, outros dizem que a lei orgânica prevalece. Então existe uma discordância jurídica, onde foi feito um ato que não existiu corrupção, porque não existiu ganho de dinheiro para ninguém, e que pode sim ter, e digo pode ter, sido um equívoco administrativo, que lá na frente vai ser julgado pelo Tribunal de Contas, se assim for necessário. Mas não cabe, no meu entendimento, a investigação proposta de impeachment. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Mário Belaver. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, quero saudar os ex-secretários, secretários municipais, ex-vereadores, a vereadora Tetela, ex-presidente desta casa, eu tinha visto o Iano também, ex-presidente desta casa, o Zanonato, enfim, a imprensa, a comunidade presente. Realmente, vereador, colega Sandro, nós realmente estamos hoje recebendo um pedido de impeachment de um cidadão farroupilhense que protocolou nesta casa
se nós vamos à admissibilidade do processo de impeachment. Ninguém está causando ou fazendo, dizendo que o prefeito fez isso ou deixou de fazer. Nós só vamos acatar o pedido do cidadão Glacir, empresário da nossa cidade e eleitor do nosso município. Por isso que nós estamos fazendo isso nesta noite. E também dizer, vereadores, colegas, que está sendo desfeito o negócio. Será que não tem alguma multa para desfazer esse negócio? E quem vai arcar com essa importância, esses recursos de malfeitos? Porque agora, hoje de manhã, eu ouvindo uma entrevista num veículo de comunicação da cidade, o senhor prefeito chamou de terroristas quem entrou com o pedido de impeachment. E nós, vereadores, somos obrigados a aceitar e fazer o que a lei pede. Ninguém está inventando. Nós vamos, sim, acatar o pedido de impeachment do senhor prefeito. Você me concede uma parte? Eu concedo uma parte à vereadora Leonora. Uma parte para a vereadora Eleonora Broilo. Obrigado, vereador Zé Mário. Obrigado, presidente. Só para contribuir, relembrar a todos que nós estamos votando hoje apenas a peça formal. Não está em votação o mérito, gente. Nós estamos votando apenas a admissibilidade desta denúncia. Nós não estamos votando o mérito. Em nenhum momento foi dito aqui que nós estamos votando impeachment. Não é isso. Nós estamos votando apenas a aceitabilidade desse processo. E nós temos isso é uma responsabilidade que nós temos com a comunidade e com essa Casa Legislativa. Foi feita uma denúncia, está correta, está dentro da formalidade de acordo com o Decreto-Lei 201/67. É nossa obrigação aceitar. Só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. A parte contribuiu. E dizer também que se o prefeito tivesse ouvido as entidades, se tivesse ouvido esta casa, não teria feito esse negócio mal feito. Agora vai desfazer o negócio. Nós, com certeza, mais adiante iremos fazer pedido de informação para ver quanto que é a multa para desfazer esse negócio. E desfazendo o negócio, realmente ele está concordando que realmente era um mau negócio. Por isso que ele está desfazendo. Porque faltou humildade do senhor prefeito de ouvir as entidades, ouvir os vereadores, ouvir a população que esses recursos, desses investimentos que ele estava realizando, era de má qualidade e de prejuízo ao município de Farroupilha. E não foi só esse. Quantos projetos, quantos negócios que o senhor prefeito fez mal feito e em prejuízo da população de Farroupilha. Então, senhor presidente, era isso que eu queria dizer nesta noite. Obrigado e boa noite. Com a palavra, o vereador Fabiano Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Queria saudar a deputada Françomense, que está na casa. E só para pontuar algumas questões, a minha história de vida, a minha história política, a minha história familiar, a minha história nessa casa, antecede a minha eleição como vereador. Em 2012 fui candidato, fiz mais de 1000 votos, num primeiro confronto com as urnas, e por falta de legenda não fui eleito, fui o 9º mais votado. 2016, com 300 votos a menos, fui o mais votado da legenda e me elegi vereador numa coligação com a Rede. E, sim, por muitas vezes fui a essa tribuna
em 2016, muitas vezes usei os microfones da rádio para defender um projeto que eu acreditava e acredito que foi importante para o país. Mas da forma que eu defendi, eu também critiquei. E critico como usei essa tribuna para criticar algumas coisas erradas que eu não concordo. O meu compromisso é com aquilo que eu acredito ser correto. E pela falta de autocrítica daqueles que tanto eu defendi, eu peguei a porta da frente e vou sair do partido agora na janela, que é uma possibilidade legal, está na legislação, e migrarei para o novo partido. Um partido que me abriu as portas, um partido que eu já publicamente disse para onde vou, que também sabem a minha postura crítica, a minha postura de discutir, a minha postura de não aceitar as coisas sem debater, já sabem disso. E mudarei sim, mudarei de partido, como na vida, às vezes a gente tem que mudar. Eu nunca o critiquei, vereador Catafesta, quando você saiu do PP, foi para o PROS, e agora para o PSD. E se porventura você sair desses partidos e ir para um outro, a decisão é sua. Se você estiver fazendo isso de acordo com o que você acredita, você tem toda a liberdade de fazê-lo. E o pau que bate em Chico também bate em Francisco, quando os assuntos são os mesmos, quando as questões são as mesmas. O que nós votamos aqui naquela oportunidade era uma quebra de decoro parlamentar e não uma compra de um terreno que não tinha uma lei e que se voltou atrás. Os motivos pela qual houve aquela denúncia por quebra de decoro parlamentar não foram refeitos. É um processo que está em tramitação. E nós, respeitando a justiça, Poder Judiciário, paramos o processo. Por um erro nosso. E aqui também reconheço, foi um erro nós termos seguido o que diz o nosso decreto, nossa resolução 390. Nós devíamos ter seguido a Lei Federal 201/67. Talvez o Poder Judiciário não teria barrado se nós tivéssemos seguido, em ambos os casos, o decreto-lei. Então, por isso a gente aprende, por isso a gente vai evoluindo. E, Tadeu, não tenho medo de botar a mão na cabeça e dizer, errei, desculpa. Todos nós somos passíveis de erro. E só não erra quem, na verdade, não tem a coragem de admitir que errou. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra com o vereador Ariel Soárcigo. Senhor presidente, senhores vereadores e demais presentes. Bom, para começo de conversa aqui, se nós formos ver o que um está defendendo e o que o outro está defendendo, em primeiro lugar, as defesas que são feitas, tanto é que se viu que o prefeito, através de uma liminar, tentou bloquear, isso está nas redes sociais, vocês talvez não tenham conhecimento, ele tentou bloquear o que ia acontecer aqui hoje de noite com o despacho do juiz e foi indeferido pelo juiz. Essa é a primeira questão. Já tentando lá na justiça, antes que nós votássemos aqui, tentar impedir a votação de hoje de noite, mas não conseguiu, foi indeferido. Segunda questão, e eu queria falar agora, que estão falando tanto que tem família e tal, o Pascoal também tem família. Tem filho, tem marido, tem mulher, tem as pessoas, os amigos, tem na sociedade, tem um nome respeitado e como um bom prefeito. E, na verdade, o que foi feito naquela votação do Tribunal de Contas, tirando os direitos políticos por 8 anos, para mim também estava errado. Mas alguns acharam que não, que tinha que votar conforme o tribunal, por coisas que o prefeito nem sabia.
Ou era responsabilidade de alguém dentro da prefeitura e que o dinheiro não ficou no bolso de ninguém? Ninguém roubou. Lá ninguém roubou. E pegam qualquer processo dele. Peguem o processo aí dos 16 milhões, que é tão dito, para ver se fala em roubo nesse processo. Fala lá que talvez a aplicação não tenha sido feita certa, mas que para o fundo não deu prejuízo. Para o fundo, ao contrário, deu mais do que tivesse deixado aplicado lá naquele lugar. Mas não. Todo mundo veio com as pedras na mão e jogaram e não pensaram na família de ninguém. Pensaram que o prefeito tinha aquilo. Ou vocês acham que não doeu para algumas pessoas? E esse processo que veio para cá foi exatamente político. E agora nós temos a defesa que é a Lei 866. A Lei 866, gente, só fala na compra do terreno, se é para comprar por licitação, se não é para comprar por licitação, se tem dispensa de licitação, se não tem dispensa de licitação, ou aqui tem o artigo 17, o artigo 24, e a lei orgânica diz que tem que ter a autorização legislativa, e não tem. E o prefeito demorou até agora para voltar atrás, que eu nem sei se ele voltou atrás. Na verdade, eu não tenho documento nenhum. E se voltou atrás agora, eu vou dizer outra coisa. Se nós votarmos aqui, e eu vou votar pela admissibilidade do processo, se amanhã tiver alguma coisa que diz que o prefeito voltou atrás, e aí ele voltando atrás não tem mais o que fazer, não precisa fazer mais nada, bom, aí vamos ver juridicamente o que vai acontecer. Eu, sinceramente, agora não posso dizer o que pode acontecer. Eu não tenho esse conhecimento legal, eu não tenho. Mas eu tenho conhecimento legal de que houve irregularidade do prefeito. Podem vir aqui, vereadora Glória, quem tem 10 mandatos de vereadora, que a senhora falou na rádio que tem um monte de mandatos, e venham me dizer que a lei federal ela não é superior à lei municipal. Ela é superior à lei municipal quando ela trata do mesmo assunto. Acontece que a lei 8666, ela não trata do mesmo assunto de dizer que tem que ter autorização do Poder Legislativo. A 8666 fala, no seu artigo 17, a alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificada será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Aí estão defendendo a avaliação, que os preços estão justos. Nós nem entramos nesse mérito ainda. Nós não estamos falando se o preço é justo ou não. Ninguém falou que o prefeito roubou ou não roubou, ou se comprou mais caro ou mais barato. Nós estamos falando que o ato foi ilegal. O ato de comprar o terreno é ilegal. Então, quando os imóveis dependerá, diz aqui ó, na lei 8666, no inciso 1º do artigo 17, quando imóveis dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta, entidades autárquicas e funcionais, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos. Aí vem os casos. E um dos casos pode ser esse do prefeito. Pode ser que o que tem na denúncia, o primeiro fato da denúncia de comprar sem licitação, esse pode ser que não esteja errado, porque ele queria comprar 4 terrenos que fossem ao lado da UPA e que estes terrenos ao lado da UPA só tem esses. É lógico que, se só tem esse, tem que dispensar de licitação ou não consegue comprar, porque do outro lado da rua não adiantava comprar os terrenos. Então, esse fato, para mim, está bem claro. O que está claro também para mim é que precisa de autorização legislativa, e não teve. Tanto é que o prefeito está voltando atrás. Na questão do procurador, se demitiu, Glacier, é aquela outra denúncia. Talvez ele possa perder até a OAB dele, a gente não sabe. Mas nós vamos ter que olhar. Aquela outra denúncia, inclusive, não terminou. Concluindo, aqui. Vereador. Teria mais muita coisa, mas o tempo é pouco, infelizmente. Então, tá. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, a quem ainda nos acompanha, eu sei que alguns esclarecimentos foram já efetuados pelos colegas vereadores, mas, no entanto, é importante que a gente reforce aqui alguns entendimentos que tem sobre essa votação que nós temos nessa noite, inclusive considerando que nós, na manifestação do voto, só teremos a possibilidade de expressar sim ou não pela admissibilidade ou não. Então, eu começo por isso. A admissibilidade. O que está sendo analisado e o que será votado nesta noite não é o impeachment do prefeito municipal.
é se o processo, a denúncia feita, se ela será acolhida ou não será acolhida. Esse é o julgamento que se faz hoje. Caso seja acolhida, haverá uma formação de uma comissão com 3 vereadores sorteados, que vai ter um relator, que vai produzir um relatório, que daí será votado na comissão, para depois, seja qual for o resultado, vir para o plenário e aí sim decidir pelo impeachment ou não do prefeito municipal. Enquanto isso, essa comissão terá condição, colegas, de fazer diversos levantamentos que aqui foram ditos. Vai ter a possibilidade de verificar documentos, vai ter a possibilidade de verificar o que está sendo dito e sendo colocado na mídia hoje, vai ter a possibilidade de fazer todas essas averiguações. E ela poderá, inclusive, indicar, ao fim do seu trabalho, o não acolhimento ou o não impedimento do prefeito municipal. Tudo isso será regido pelo Decreto-Lei 201 de 1967, aonde o eleitor, então, apresentou esse pedido e, conforme o parecer da Procuradoria, coloca-se que o novo pedido encaminhado, visto que a gente teve um anteriormente, preenche os requisitos formais mínimos, e esse foi o motivo de nós não termos aceitado aquele pedido da semana passada, pois não tinha os requisitos formais mínimos. Houve também, além da questão documental, uma alteração no texto do pedido, deixando-o mais claro com relação ao oferecimento da denúncia e ao que se solicita com a apreciação da mesma. Então, agora nós temos a possibilidade de admitir com relação aos documentos legais. Quero dizer também que nós fizemos, eu sei que foi, acho que na semana retrasada, mas nós fizemos um pedido de informações, solicitando até esclarecimento sobre esse processo. Embora esteja ainda dentro do prazo para que o prefeito municipal responda, então ele tem ainda tempo para fazer isso, mas talvez por interesse poderia já ter esclarecido, e não o fez. Assim como não fez em outros pedidos que já passaram mais de 30 dias feitos e que não está respondendo dentro do contento. Então, nós aqui temos que lidar com situações oficiais. E a situação oficial é o artigo 97 da Lei Orgânica Municipal, que diz que a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. E eu encaminho para o encerramento dizendo que me parece que esse artigo não foi respeitado. Em não sendo respeitado, a gente tem que julgar pela admissibilidade da denúncia efetuada. Depois, na comissão, e eu dizia antes, além de todas as averiguações, o prefeito municipal ou a sua defesa terá a oportunidade de apresentar os seus contra-argumentos. O prefeito vai poder se manifestar e vai poder dizer por que ele não enviou, se ele entende que não desrespeitou. Tudo isso terá oportunidade e tempo para que o prefeito se manifeste, e aí sim, só depois de ouvida a denúncia e ouvida a defesa, é que a comissão fará o seu relatório. Concluo dizendo que não tem ninguém aqui, nem vereadores e nem eleitores, na minha opinião, e eu respeito a opinião dos outros, nem sempre se faz isso, né? Nem sempre se respeitou a opinião dos outros, nem sempre se teve respeito com as pessoas, inclusive. Mas não é isso que nós estamos julgando. Agora, o que eu quero dizer que terrorismo é dizer que o município vai deixar de funcionar. Não vai. O município vai continuar funcionando, o prefeito continuará habilitado a fazer todas as suas funções nesse período de averiguação, e não tem que a comunidade sofrer nenhum dano com relação a isso. Com isso, senhor presidente e demais colegas, eu me manifesto, já que depois só teremos o voto sim, pelo voto de admissibilidade da denúncia oferecida, fazendo com que a gente possa, seguindo o Decreto-Lei 201/67, analisar de forma mais profunda o que está aqui sendo colocado. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todo o público que aqui permanece no plenário, eu não poderia me calar diante
de uma citação que, para mim, é orgulhosa. É orgulhosa. Quero dizer aos senhores que, enquanto uma pessoa a qual eu aprendi a ter gratidão e reconhecimento, eu não poderia me furtar, neste momento, de trazer esse depoimento. Doutor Tiago, muito obrigado por colocar isto, porque enquanto o exercício da medicina e o juramento estava na parte traseira de um veículo lutando pela vida, eu estava pedindo a Deus que me abençoasse, que eu também tivesse essa chance e a oportunidade de levar com segurança até onde essa pessoa teria o recurso maior, e a gente teve êxito. Então, eu quero lhe dizer que se tivesse isso em questionamento, a pessoa do Dr. Clayton, eu lhe diria que eu votaria hoje em favor dele sem ter medo nenhum. Sem ter medo nenhum. E que isso fique bem claro, né? Que as pessoas não entendam, e eu sempre tive as minhas posições, e a minha posição neste momento, a pessoa e ao médico, em situações as quais eu estive envolvido, eu não poderia ser diferente de não dizer isso. Eu teria o meu voto aberto, e digo isso com muita convicção e com muita segurança. Agora, a partir do momento em que eu renunciei a muitas coisas e não renuncio a algumas, eu devo ter hoje, acho que até as minhas filhas acompanhando pela mídia, enfim, pelos meios que oportunizam isso, de não fazer aquilo que a Câmara de Vereadores está para fazer, que é ter respeito também, ao mesmo tempo, à cidadania e à democracia. Eu tiraria o direito do cidadão, e eu citei no meu outro depoimento da semana passada, ou da outra semana, se não me falhe a memória, eu me referi ao senhor Glacir. Queria que ele soubesse disso, e talvez o senhor não tenha se dado por conta. O exercício da cidadania, que é um direito de todas as pessoas. E eu o citei como cidadão, para que desse exemplos a pessoas que estavam acompanhando pela TV Serra, pela TV Cidade e pelos demais órgãos de imprensa que estavam aqui e talvez não tenham se dado por conta. A cidadania é algo muito importante para todo cidadão. E o senhor exerceu o seu papel. Também não posso lhe deixar de lado da situação. Hoje estamos vivendo esta situação de que o Poder Legislativo tenha também o seu direito de dar resposta a quem o elegeu, a quem os colocou aqui, aqueles que concordam e os que discordam. Porque pode ser que, neste ato, haja a simpatia de quem concorda e haja a simpatia de quem discorda. Então, é o direito da cidadania acima de qualquer coisa. E o eleitor está sendo preservado. E quanto a voto, eu queria dizer aos senhores que, se eu usar o meu tempo aqui, eu não iria dizer qual será o meu voto. Na hora em que eu for convocado, eu o farei com muito orgulho, sem dúvida alguma. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegoto. Senhor presidente, bom, eu já me manifestei na tribuna e quero dizer que tem cidadão que só procura falar em redes sociais e dizer que já essa vereadora ofendeu. Eu não ofendi ninguém. Eu falei a verdade, a pura verdade. E a verdade está aqui
nesse artigo que eu coloquei. A lei federal, ela sempre se sobressai à lei municipal. Aliás, nós aqui, vereadores, cometemos um grande erro há muito tempo. Até porque nós já deveríamos ter suprimido esse artigo 97. Porque o artigo 97, ele é de 1988, da lei orgânica. E a lei federal é de 1993. E lá diz, está claro, que para compra de imóveis não é necessário a autorização legislativa. Está claro. Agora eu quero dizer assim para vocês, mesmo estando claro, o prefeito Clayton, ele teve a autorização legislativa. Por quê? Porque foi aprovada a Lei 4.552 nesta casa, onde autorizava a comprar terrenos. Quem de nós de sã consciência, vereadores, quem de nós de sã consciência acreditaríamos que nós compraríamos um terreno por 10 mil reais? Quem de nós de sã consciência? É claro que o prefeito municipal também, através de decreto, ele pode sim, gente, através de decreto ele pode pegar 35% do orçamento para compra de imóveis, para fazer o que ele quiser. Por isso que existe o decreto. Então, eu vou votar sim, por não, porque vai ser, sinceramente, nós estamos aqui dando um retrocesso para a Farroupilha. Um retrocesso fazendo com que, sim, agora já estão falando o seguinte, quem que vai pagar a multa? Antes era para fazer a devolução, antes diziam que estava errado, as entidades também, todo mundo está errado. Agora nós estamos falando já em multas. Quem que vai pagar? Então, sinceramente, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Já que falaram de família, eu também posso falar de família. E posso falar de família muito mais que muita gente que tem família de sangue. E dizer o seguinte para vocês. Então quer dizer que doeu. Mas quando se faz um investimento e que se tem, senhoras e senhores, que se tem hoje uma dívida de 27 milhões com o nosso município, isso pode. Então dói para essa família. Agora não dói para a família Gonçalves. Sendo que ele não roubou, ele não fez nada. E também não estou dizendo que aqui alguém roubou. Ninguém aqui está dizendo nada. Mas os investimentos foram feitos mal feitos. E aí quando falo que tanta coisa foi feita errada, quanta coisa será que foi feita errada? Quando venderam a câmara fria, que passou nessa casa, não foi feito errado, não? Vocês sabem como é que foi? Está tudo certinho? Será que isso as pessoas não têm consciência? Ou será que só eu aqui tenho que defender? Eu, sinceramente, não sou vereadora de graça, não. Não sou vereadora de brincadeira. O que tem que ser defendido, tem que ser defendido. Tanta coisa, a rodoviária, onde está hoje, como é que foi comprado aquele terreno? Vocês lembram que era uma fábrica de louças lá? Passou pela Câmara, está tudo certo. Vocês esquecem disso ou vamos ter que discutir na hora do impeachment? Podemos discutir isso também, porque eu estou preparado. Obrigado. Obrigada, vereadora. Quero fazer uma saudação especial ao Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB, RS, subseção aqui de Farroupilha, e toda a sua diretoria aí. Obrigado pela presença. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra com o vereador Sidnei Catafesta.
Senhor presidente, eu quero, antes de encerrar esta etapa da sessão, apresentar 1, 2, 3 requerimentos que têm a importância para cada munícipe que aqui... Espaço de liderança. Espaço de liderança. Espaço de liderança. Um é para que a Prefeitura veja, através da Secretaria de Obras, a possibilidade na rua Alessio Calduro, bairro Industrial 2, para que veja a possibilidade de pintar lá um quebra-mola, aonde diversas crianças, por não ter ainda uma pracinha, e que ali na frente vão ter, o deputado Darley aí junto com uma emenda de R$250 mil, foi contemplado o Industrial 2, vão ter um espaço de lazer para o Industrial 2, Nova Sardenha Imigrante. Então, a brincadeira na rua está com os dias contados. O requerimento 31, para que o Executivo, através da Secretaria de Obras, veja a possibilidade de fazer os recortes no final de cada canto dos quebra-molas, onde acumula água. E as chuvas que estão ocorrendo são fortes. E aí não tem como escoar. A boca de lobo está muito próxima, mas não consegue chegar até a boca de lobo porque tem o quebra-mola até o cordão. Então é um pequeno recorte, é coisa pequena. Estou despachando essa noite. E também, presidente, o requerimento 30, para que veja a possibilidade de melhorias na VRS 813 no que é do município. Vocês têm que entender que no passado, o governo passado fez uma aquisição de uma área. O que é a área que veio para o município? Você tem que entender aqui, comunidade. A VRS 813 veio um pedaço para o município. Aí vocês pesquisam para saber o porquê, né? Pesquisem para saber o porquê que veio aquele pedaço da VRS 813 que você passa lá todo dia e tem buracos. É do município, sim. Então que o prefeito possa ver, eu acredito que ele vai estar fazendo nos próximos dias. Mas ele herdou esse problema. Esse problema aqui veio do passado. Aí vocês imaginam o que tem ali nas laterais e o porquê que virou municipal. Né? Porque ninguém pega uma rodovia que está em precárias condições, né, pelo nada. Mas isso vai ter debate nas campanhas pela frente e a comunidade vai saber. Então, também aproveitando que a primeira-dama e deputada deste município está aqui, que bom sua presença nessa noite, obrigado, deputada Francis Somenzi, e que a Vossa Excelência possa debater os anseios dessa comunidade, lá no plenário da Casa Legislativa Estadual, que é, então, as rodovias que estão de uma maneira precária, o governador preservando o mato, que é uma vergonha, vindo de Caxias, aqui em Farroupilha, o que tem de mato não enxerga as placas, isso é preservação do capim, e que Vossa Excelência possa estar levando esse anseio, sei que já está em boas mãos, e que esse debate não vai ser preciso mais nessa casa, porque quem é base lá do governo também tem um acesso próximo ao governador, e que isso vai ser resolvido. Presidente, à noite era esses os meus requerimentos, projeto que prevê a redução dos 30 dias para 15 dias, eu até agora não obtive nenhuma assinatura, está aqui, ó, nenhuma, isso aqui é o que, gente? É redução. Se nesse período em que a casa estava em recesso, e estão alegando também nas denúncias, que a casa não se manifestou. Eu não concordo com tudo que o Glacir falou na imprensa, todo o respeito, quando veio a lei autorizando a abertura do um crédito especial, eu votei, eu entendi a lei. Isso não é crime. Isso aí é uma reserva, sabendo que no futuro poderia vir um recurso e veio do pré-sal. O governo Bolsonaro fazendo a diferença para esse país. E já que não obtive nenhuma assinatura, só tem a minha aqui, ó. Então, comunidade, eu peço a assinatura de vocês. Acabei de ler a matéria aqui, Caxias do Sul também já protocolou na Câmara de Vereadores Iniciativa Popular. Se acharem que é o momento, está aí o projeto. Eu fico triste, mais uma vez sozinho. Não é... Está aqui, gente, assinem, vamos reduzir de 47 que foi esse ano para 15. Porque naquele momento em que o prefeito fez a compra e tal, nós poderíamos estar aqui fiscalizando, né? Mas como a gente estava de férias, não deu, daí teve que esperar todo o recesso voltar, daí teve manifesto por outras entidades, e aí os vereadores não fazem nada. Vocês ouviram, eu ouvi a gente falando isso na imprensa, eu ouvi. Então, assim, redução de 30, porque foi 40 e poucos, para 15 dias. Caso não queiram, vai ser contemplado a iniciativa popular
que é um projeto do povo e que hoje tenho certeza que vocês vão assinar quando chegar em casa, o link está aí à disposição. Obrigado, presidente. E sobre o voto, o pau que bate Chico, não bate em Francisco. A gente vai ter que analisar, ninguém está aqui julgando se fez ou não fez. Eu quero analisar e depois a gente vai... vereador. 9 segundos. E depois nós vamos, então, fazer o julgamento. Ponto. Obrigado, vereador. Eu já coloco em votação, então, os 3 requerimentos formulados pelo vereador. Né? Então, o requerimento número 30 de 2020, o autor Sidnei Catafesta, bancada PSD, assunto manutenção da VRS 813, destinatário Poder Executivo Municipal. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal através do departamento responsável para que seja realizada a devida manutenção no trecho da VRS 813 que corresponde ao perímetro municipal. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. O requerimento, coloco em votação o requerimento 31/2020, de autoria do Sidnei Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal através do departamento responsável para que seja realizada uma obra para que a água que tem empoçado próximo ao quebra-mola, na rua Pai e Filho, número 1201, próxima à escola Oscar Bertoldo, possa ser absorvida pela Boca de Lobo, que se encontra no outro lado do mesmo. Nesses termos, não pede espera de deferimento. Coloco em votação, senhores vereadores. Aprovado por todos. Também coloco em votação o requerimento 32 de 2020, né? Os vereadores abaixo afirmados solicitam a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Público Municipal através do departamento responsável para que seja realizada sinalização de quebra-molas, localizada na rua Alessio Calduro, 1020, bairro Industrial. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra com o vereador Kiko Paese. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite, senhoras e senhores presentes nesta noite. Recebi agora aqui da secretaria 2 requerimentos encaminhados pelo Executivo Municipal, onde diz o seguinte. Eu não li todos eles. Chegou agora, faz o quê? Recebi faz 7, 8 minutos. Solicitação de viabilidade de anulação da dispensa licitatório 27 de 2009. Que não diz que está desfeito o negócio, se vai ter um acordo entre as partes para desfazer o negócio, pelo meu entendimento. O outro, sinceramente, eu não cheguei a olhar. Chegou agora. E estava prestando atenção no que meus colegas estavam falando. Fiz umas anotações aqui, e eu teria algumas respostas, mas eu vou deixar para a semana que vem, até para não ocupar muito tempo dos senhores e das senhoras que estão aqui presentes, tá? E me vou deter um pouquinho em cima do assunto, que é do recebimento ou não do pedido de impeachment do senhor prefeito municipal, Clayton Gonçalves. Mas também, rapidinho, dizer o seguinte, que recentemente, do ano passado, foi feito aqui, pelo presidente desta casa, Sandro Trevisan, e pelo Soberai, e não conseguiram as 5 assinaturas, conseguiram 4. Para diminuir de 15 para 13 vereadores. Agora, então, vem com um monte de coisa, diminui tudo agora. Mas isso aí vamos deixar para mais adiante. Se não tivesse entrado o pedido de impeachment de um eleitor da nossa cidade,
será, a pergunta que me faço para mim, será que esse negócio, o executivo municipal ia desfazer? Será que ele ia desfazer o negócio dos terrenos? Será que o prefeito municipal ia desfazer o negócio do software ou da plataforma? Será que ia desfazer? E tinha tempo para desfazer, porque eu estava presente no Salão Nobre da Prefeitura, onde 15 entidades entregaram um documento para o prefeito rever a situação. E lá eu não vi dizer se era bom ou era ruim o projeto. Falava dos custos, mas não ouviu. A coisa andou. Então é difícil de entender. Volto a fazer a pergunta. E o cidadão que entrou com o pedido está aqui na nossa frente. Se não tivesse entrado o pedido de impeachment do prefeito, ele ia desfazer os negócios? Não ia dar bola para ninguém. Não sei. Eu aqui falei na sexta-feira retrasada na Rádio Espaço que eu não gostaria que isso acontecesse aqui em Farroupilha. E não estou dizendo que o prefeito vai ser cassado ou não vai. Eu não gostaria que entrasse nesta casa e no município de Farroupilha um pedido de impeachment que nem aconteceu com Caxias do Sul. Isso não é bom para ninguém, não só para o prefeito. É ruim para Farroupilha, fica uma imagem, fica manchado. E não estou falando da pessoa Clayton Gonçalves. Tenho maior respeito pela pessoa dele. Agora, hoje ele é o gestor. E nós temos que cumprir aqui as leis e os ritos da casa. De votar se aceitamos o pedido ou não aceitamos. Aí, a partir da manhã, se não aceitamos, está arquivado e morreu o assunto. E se nós aceitamos, a comissão, que vai ser sorteada hoje, se passar, não sei se vai passar, vai começar os trabalhos. Mas eu quero dizer para os senhores e as senhoras, eu não gostaria de estar aqui nesse microfone, nesse momento, falando sobre esse assunto, como farroupilhense. Não gostaria. Mas eu tenho a obrigação de seguir as leis. E mais, tudo isso aconteceu agora. Entrou na justiça com uma liminar, pedindo para não ser votado o pedido de impeachment. E foi negado. Por que tudo isso agora? Concluindo, vereador. Só para concluir, se está tudo certo, se a lei 866 lá, ela pode fazer isso, por que estão retirando e desfazendo os negócios? Não estou entendendo mais nada. A partir de amanhã que nós vamos saber. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu encerro o pequeno expediente. Eu encerro o pequeno expediente, então. Então, encerrado o pequeno expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.